Filipenses. Vamos falar sobre Filipenses 4 para concluir o nosso módulo. Mas antes de tudo, claro, a gente não pode deixar passar batido. A gente queria aqui, eu queria, né? Mas tenho certeza que todos do Viver College também iriam fazer o mesmo, né? Desejar feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui, a todas as vós que possam estar aqui também. Esse é um dia muito especial, um dia importante para vocês, né? Então, eu imagino que vocês devam comemorar mesmo, ter bastante alegria nesse dia especialíssimo do Dia das Mães, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês que são mães, ou vocês que estão pensando em ser mães, ou que já foram mães e agora são avós, né? Que são vários estágios da maternidade, esse presente dado por Deus a vocês. E eu queria orar já, para a gente iniciar, e orar também, né, pelo Dia das Mães, se é que a gente pode fazer uma oraçãozinha assim, pelo menos como agradecimento a Deus pelas nossas mães, né? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo nosso dia, obrigado, Senhor, pela nossa disponibilidade de estarmos aqui para poder aprender da sua palavra, para poder continuar nos aprofundando no conhecimento, na graça do Senhor. Mas hoje, Deus, em específico, é o Dia das Mães, e nós queremos pedir ao Senhor, Deus, por todas as mães do Brasil, do mundo, por todas as suas filhas, Deus, que herdaram essa dádiva da vida, vinda diretamente do Senhor. Esse presente de poder gerar uma nova vida, gerar um novo ser a partir delas mesmas. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelo Dia das Mães. E o Senhor reconhece tanto, Deus, o papel importante das mães, que escolheu uma mulher, Deus, uma simples mulher, para poder se encarnar, para poder vir ao mundo, se tornar o nosso Senhor e Salvador por meio do seu sacrifício na cruz, que não seria possível se o Senhor não tivesse se encarnado na barriga de uma mulher, né, de uma mulher simples do Oriente, que foi escolhida pelo Senhor. Que o Senhor possa, Deus, abençoar todas as mães de forma especial, assim como o Senhor também deu a bênção de ter filhos a Maria, que o Senhor possa também abençoar a todas as irmãs, avós, para que esse dia seja um dia especial, Deus, em comemoração dessa dádiva de vida que o Senhor deu a todas as mulheres. É isso que nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor esteja com a gente aqui durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá todo mundo com o microfone desligado aí, né? Eu queria saber antes como é que vocês estão, como é que tá as coisas, vocês estão sobrevivendo aí à pandemia, como é que tá as coisas aí? Alguém pode me falar? Eu acho que a pandemia, para pessoas, elas estão assim em dois extremos. Umas estão aprendendo com a pandemia uma vida nova, procurando de uma forma diferente Deus, procurando de uma maneira diferente a vida. E outras estão no desespero. Eu estou na primeira fase, graças a Deus. Estou me Amém. levando tudo isso com um aprendizado para a vida, que a gente tem que esperar em Deus e não no homem, porque o homem é um minuto e acaba tudo. Então, eu estou na primeira leva, graças. Fiquei muito apavorada no início, mas assim, mas não era apavorada, eu fiquei em prantos. Eu ia trabalhar no hospital Sim. chorando. E depois Deus me deu consolo, Deus me consolou e me deu uma outra visão sobre tudo isso. Então, eu estou Amém. não em paz, porque a gente não consegue ficar em paz com tudo isso, né? Seria loucura eu falar que eu estou em paz, que eu estou tranquila, que eu não estou sentindo nada, mas eu não estou em desespero. Que legal. Muito bom, Dona Ivone. Obrigado por ter compartilhado aí. Mas alguém quer falar como é que está? Como é que tá as coisas? Como é que está lidando com a pandemia, com esse momento que a gente está vivendo aí? Vocês estão bem? Sobrevivendo? E aí, Tiago? E aí, seu Rui, tudo bem? Oh, graças a Deus. Essa pastoral é nossa vida, cara. É verdade. Viver contente em toda e qualquer circunstância. Irmão Ivone, estou em paz. A paz de Cristo é que excede todo entendimento. Nos guarda o nosso coração, né?
Me fala essa pastoral de Paulo, Filipenses 4, o capítulo 9, verso 7, né? A paz de Cristo, né? Que nos guarda, né? Que nossos corações, nossas mentes e todo mal, e a gente passa, né? Ter o coração agradecido. Não é fácil, como a irmã Ivone falou, não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus nos coloca, né? Como colocou no coração do Paulo. Aprendi a viver contente em toda qualquer circunstância. Né? Na riqueza, na pobreza, no abandono, e etc, etc. Né? Então, a gente tem que aprender a viver com esse sistema, né? Que a gente está vivendo nesse Brasil, né? Sim. E no mundo, né? Com Sim. bom ânimo, com bom ânimo. Isso aí. Graças a Deus, a paz de Cristo, aqui no versículo, só para não se tomar muito tempo, o versículo a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Então, nos guarda, Senhor. A paz de Deus nos guarda a viver, né? De harmonia, de gratidão, né? E confiança nele, que isso vai passar. Isso passa. Amém. A palavra dele é eterna. Amém? Deus abençoe toda a família linda. Obrigado, seu Rui, obrigado por compartilhar. Eu acho que tem tudo a ver, né, a pandemia e como nós estamos vivendo com esse tema que nós vamos estudar aqui. Mais alguém quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Podemos, então, prosseguir? Então tá. Então vamos começar, então. Obrigado por compartilhar, Dona Ivone. Obrigado, Rui, por compartilhar também. Eu acho que é muito importante a gente ouvir um ao outro, né? E tem tudo a ver o que vocês dois falaram sobre o que nós vamos estudar hoje, que é Filipenses 4. Filipenses 4, pessoal, só para que a gente possa começar, vocês que estiverem anotando aí, já anotar. Uma coisa importante a ser dita sobre Filipenses 4 é que se trata de uma conclusão. Uma conclusão acerca de tudo que Paulo tratou no capítulo 1, 2 e 3, e ele remonta, né, os cenários dos capítulos anteriores em situações mais concretas no capítulo 4. Além disso, ele também faz um tipo de conclusão lógica, amarrando todo o conteúdo dos outros capítulos no final do capítulo 4. E também ensina coisas que são icônicas. Então a gente vê versos, como o senhor Rui citou aqui para nós, né, que são versos assim, famosíssimos da Bíblia, que estão presentes no capítulo 4. Por exemplo, dois versos que nós vamos ver aqui, são os versos que diz que posso tudo naquele que me fortalece. Né? Esse é um verso famoso, que está em Filipenses 4. Outro verso é que a paz de Deus que excede todo entendimento, também está dentro de Filipenses 4. Mas eles não podem ser vistos fora dos seus contextos. Por quê? Porque são conclusões lógicas que Paulo está dando, amarrando tudo, né? Amarrando todo o conteúdo. Não é preciso dizer muita coisa mais sobre o contexto de Paulo, que está escrevendo aos Filipenses, porque vocês já ouviram isso dos outros professores nas aulas anteriores. O ponto importante que a gente vai fazer aqui é dividir em duas grandes partes, ou duas grandes sessões, que são a primeira parte, Filipenses 2 ao 9, e a segunda parte é o Filipenses 10 até Filipenses 23. Ou seja, uma parte menor e outra parte bem grande, né? Percebam que a gente não vai estudar o capítulo 1, o versículo 1 de Filipenses 4. Por quê? Porque, como o Davi já fez anteriormente, o verso 1 do capítulo 4, ele pertence à seção anterior do capítulo 3, porque é uma conclusão de Paulo ao seu argumento. Então, o que nós vamos fazer aqui é a partir do 2. Então, vamos lá. Eu vou dividir, dentro dessas duas sessões, algumas outras subseções. Não vai ter slide hoje, então eu peço para que você possa prestar bastante atenção na minha fala, e não canse da minha cara, para que você possa aproveitar o conteúdo aqui, tá bom? Primeira coisa, nós leremos aí o verso 2 e o verso 3. O verso 2 e o verso 3 dizem o seguinte, eu vou ler aqui da nova versão transformadora. Sempre que for necessário recorrer a uma tradução ou algum verbo, tanto grego quanto de outras traduções, eu farei isso. Mas a principal versão aqui nós vamos usar é a NVT, tá certo? Então, está dizendo assim, verso 2 e verso 3. Agora,
Suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente, e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Veja, esses versos aqui são importantíssimos para o que Paulo está fazendo no capítulo 4, que é essa conclusão. Parece somente que é um tipo de tratativa formal, né? Ou algo do tipo, resolva o seu desentendimento para ficar tudo bem, mas não é isso. O que Paulo está fazendo, logo no primeiro verso que nós estudamos aqui, que é o verso 2, está dizendo assim para duas mulheres, que são líderes da igreja de Filipos. Veja que isso é um detalhe importantíssimo, tá bom? Porque quando nós pensamos em liderança eclesiástica, logo nos vem à mente homens, né? Isso não é verdade, tá certo? Nas igrejas em que Paulo plantou, muitas mulheres faziam parte da alta cúpula da liderança. Então não havia essa diferença de gênero, né, para dizer, olha, isso aqui é mulher, isso aqui é homem, né? As recomendações de Paulo para Timóteo e para Tito é acerca de algumas funções específicas ou ordenações específicas que são dadas aos homens. No caso, ao presbítero e ao diácono, tá certo? Isso não significa que só o presbítero e o diácono exercem liderança na igreja. São duas coisas distintas. Uma coisa é um ofício que demanda a ordenação. Outra coisa são ofícios executivos. Ofícios comuns de liderança, de pastorear, de cuidar, etc. Evódia e Sintique são duas mulheres que são exemplos dessa liderança da igreja de Paulo. Lá em Filipos, a gente encontra aqui um fiel colaborador. Isso aqui é um mistério muito grande. Paulo diz assim, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, para que elas se resolvam, né? Elas se resolvam do desentendimento que elas têm. Houve, em certo momento, uma desconfiança de que Paulo seria casado. Isso não se dá somente por isso aqui que eu vou explicar agora, mas também por outros versos que podem dar a entender que Paulo já foi casado, ou que ele se manteve casado. Ele só não citava isso porque não era algo que fazia muito sentido, né, nos contextos. A ideia é que é o seguinte, e é claro, né, existe os versos que ele fala explicitamente que não é casado, mas é uma discussão, né, entre os versos aqui que podem indicar que sim, outros versos indicam que não. Surgiu uma desconfiança de que esse fiel colaborador seria, na verdade, a sua esposa, que naquele momento residia em Filipos. Né? Por quê? Porque no grego, a palavra que ele utiliza, na nossa versão, se você utilizar a versão da Ara, né, que é a revista atualizada, a Almeida, você vai ver que o verso 3 está escrito assim, ó, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. E que esse fiel companheiro de jugo, essa palavra jugo, ela só era utilizada quando alguém era casado ou quando alguém era um companheiro de forma muito íntima da casa. Portanto, esse companheiro de jugo, ele era utilizado muito provavelmente somente aquelas pessoas que eram ligadas por um matrimônio. É justamente isso que a palavra grega significa, inclusive, que estão unidos pelo laço do matrimônio. Estou lendo exatamente aqui a definição grega da palavra. Só que isso não quer dizer muita coisa, afinal de contas, essa palavra pode ser utilizada em vários contextos. Eu posso dizer para um grande amigo meu que ele é um companheiro da minha vida, ele é um irmão da minha vida. Isso ser uma ligação de intimidade, tanto quanto se utiliza uma ligação de intimidade com alguém que é companheiro de vida, como seria no laço matrimonial. Portanto, a hipótese que eu só citei aqui para que vocês possam ter certa informação acerca do texto bíblico, ela é basicamente descreditada logo de início. Ou seja, ninguém acredita que Paulo está apelando à sua mulher para que cuide dessa relação dessas duas mulheres e que a mulher dele possivelmente morava em Filipos. Isso não é muito considerado, apesar de que isso já foi considerado devido à palavra grega, que era utilizada principalmente no laço matrimonial. Dito isso, o ponto principal desse primeiro verso que nós lemos, que é o verso 2, é o seguinte: Paulo está retomando o apelo que ele fez por unidade no capítulo 2. Paulo fala no capítulo 2, que eu vou ler para vocês alguns versos, ele diz assim, ó, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito.
Esse verso é um verso bastante generalizado, né? Ou seja, nós estamos falando de coisas gerais, né? Tipo assim, ó, concordem uns com os outros, tenham unidade, tenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve, porque Jesus ele se entregou por vocês, etc, etc, que é o capítulo 2 inteiro é sobre isso. A questão aqui no capítulo 4 é como se ele trouxesse uma forma bastante concreta e prática, né, de como fazer o capítulo 2 virar realidade. Ou seja, se vocês têm um só entendimento, se vocês têm unidade, vocês têm um só propósito, vocês precisam resolver o desentendimento de vocês. Portanto, eu suplico a vocês, Evódia e Sinti, que vocês resolvam os seus desentendimentos. Ou seja, é um tipo de retomada do capítulo 2 com uma atitude concreta, uma expressão concreta sobre a unidade daquelas duas irmãs. Então, como elas eram duas líderes da igreja, isso era muito importante, porque, afinal de contas, a liderança da igreja é um tipo de modelo para o restante dos irmãos. Então, é um tipo de apelo, é por isso que ele usa essa palavra de suplicar. A súplica é um apelo afirmativo, a súplica é um apelo expressivo, mais do que simplesmente um pedido ordinário. É um pedido que evoca um tipo de afirmação, né, expressão, muito mais do que uma coisa comum, como se eu estivesse pedindo um favorzinho, né? Então, eu suplico, resolva a sua treta. É tipo isso, né? Veja, outra coisa interessante nesses versos aqui, para a gente pular para o conteúdo propriamente dito do capítulo 4, é que aqui ele cita também Clemente, e ele diz assim, e também com Clemente, né? Ele fala que essas duas mulheres foram importantes, porque elas trabalharam na propagação das boas novas, trabalhou no sentido de serem colaboradoras, né, pregarem, ensinarem ou liderarem aquela comunidade. Todas essas são atribuições dos colaboradores de Paulo. E junto com isso ele fala que também tem Clemente, que também foi um colaborador, que é um colaborador cujos nomes estão no livro da vida. O que significa livro da vida? Significa a mesma coisa que Apocalipse? Provavelmente não, porque Apocalipse foi escrito depois, tá certo? Então, aquilo que nós encontramos em João, que foi escrito por volta do ano 90 e poucos, na carta de João, em Apocalipse, né, para as 7 igrejas da Ásia, não é a mesma coisa que Paulo está falando sobre o livro da vida. No entanto, nós não sabemos o que significa isso, porque Paulo não explora mais. É a mesma coisa, a não ser que eles tenham conversado, que é bem improvável, né? Mas o que nós sabemos é que o livro da vida também evoca um tipo de afirmação acerca da vida deles com Deus. Ou seja, eles são os fiéis colaboradores e eles vão para o céu, nós vamos estar juntos, certeza que eles são de Deus. É basicamente isso, né, que ele quer dizer. Agora, Clemente, ele deve ser citado aqui como um ponto importante, um ponto de atenção, porque Clemente, na história da igreja, ele é o São Clemente. Na tradição católica, ele é chamado de Santo Clemente. Por que Santo Clemente? Porque ele foi alguém muito importante, de acordo com a história da tradição. Ele foi um bispo de Roma no final do 1º século, ou seja, antes de acabar o século, no ano 100, ele foi bispo. Então, ele foi um dos primeiros, digamos, pessoas reconhecidas. Para a Igreja Católica, ele é reconhecido como um Papa, porque ele é o Papa Clemente I. Porque todos aqueles que ocupam a cadeira de Roma, que são bispos de Roma, são tratados como Papa na tradição católica. Além disso, ele também escreveu uma carta aos Coríntios. Então, o Clemente, ele tem um escrito, que é um escrito apócrifo das Escrituras. Não está no nosso cano, no entanto, é um escrito histórico, validamente histórico, né? Alguns têm fragmentos deles, outros não têm fragmentos. Então, existe uma discussão acerca da validade, da autoria dessa carta, mas o que sabemos é que houve uma carta de Clemente aos Coríntios, ou seja, ele era um colaborador de Paulo, a ponto de ser um pastor que ajudava em outras comunidades, não só de Filipos, tá certo? Isso é um detalhe bem interessante para a gente ver como a história se desdobra, né? E esse detalhezinho de Paulo citar Clemente já é uma ponte importante para outras partes da história que são narrados em documentos extra-bíblicos, ou seja, em lugares que não estão necessariamente na Bíblia, mas estão em documentos históricos e outras coisas que a tradição, principalmente católica, leva em conta. Gente, eu bebi água aqui, que eu falei muito rápido, né? Eu tô com medo de não dar tempo às coisas, eu não vou acelerar muito, não. Vou falar mais devagar agora, tá? Até porque eu quero que vocês aproveitem o tempo com a mãe de vocês, que é bem mais legal do que ficar olhando pra minha cara, né? Vamos lá. A partir do verso 4 e do verso 5,
nós vemos aqui uma retomada novamente. Veja o que eu falei para vocês, o capítulo 4 é basicamente uma conclusão lógica do restante da carta. É por isso que Paulo retoma vários assuntos, dentre eles o tema da alegria. Então, se você olhar o capítulo 4, o capítulo 5 diz o seguinte, desculpe, diz assim, alegrem-se no Senhor sempre. Repito, alegrem-se. Que todos vejam vocês, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Aqui é importante a gente citar um ponto que para nós, a nossa língua portuguesa, não faz muito sentido, mas que para Paulo, com certeza, estava intimamente ligado, que é o tema da celebração. Quando falamos sobre alegria, parece a nós ocidentais, parece a nós brasileiros, por conta da língua brasileira, né, do português, de que quando falamos de alegria é uma coisa intimamente ligada com a subjetividade, ou seja, é uma alegria dentro de mim. Eu estou alegre, eu posso estar alegre sem sorrir, né? Posso estar alegre só expressando um sorrisinho, ou expressando um sorriso, mas isso não ser grande expressão de alegria. Me parece que o que Paulo estava tentando falar para aquelas pessoas de Filipos é para que eles expressem uma alegria no sentido de celebração. Veja, há dois indicativos de que Paulo está falando isso para os Filipos. O primeiro indicativo é o seguinte, de que a alegria era um tipo de forma, a celebração, né, era um tipo de maneira de expressão de outras religiões, nas procissões. Então, você faz uma procissão na rua, todas as religiões antigas faziam isso. Faz procissões na rua, né, cantando músicas, com alegria, com festa, andando no meio da rua, fazendo tipo uma passeata, né? Isso era uma forma de demonstrar alegria, de celebrar aquele Deus e aquelas coisas que aquele Deus fazia para aquelas pessoas que estavam em procissão. Então, vejam, parece que Paulo está apelando para a imaginação dos filipenses, que já tinham em mente o que as outras religiões faziam, né, de expressão de alegria, para falar para eles também serem felizes, no sentido alegres, né, no sentido de celebrarem publicamente aquilo que Deus está fazendo por eles, aquilo que Deus já fez por eles. Ou seja, o N.T. Wright, ele cita isso. Ele diz que essas procissões de outras divindades, elas são expressões claras da sociedade de que há um Deus no qual elas estão comemorando. Ou seja, se você acredita em Deus, se Deus fez alguma coisa boa para você, comemora isso de forma que todo mundo consiga saber disso, né? E aí, a segunda possível dedução, que é isso que Paulo está tentando dizer, é o próprio verso 5, que vem em seguida, que diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. Portanto, assim que vocês demonstram, o que Paulo está querendo dizer? Assim que a gente demonstra que a gente é alegre, que todas as pessoas consigam ver que nós somos amáveis, elas também percebam aquilo que Deus é para nós. Ou seja, é um tipo de alegria pelo que Deus está fazendo por nós e aquilo que Ele fará por nós. Agora, talvez um ponto a ser citado é, diferente do que nós pensamos sobre a alegria de Paulo não é uma alegria fabricada por nós. A gente não pode simplesmente tentar manipular situações para se sentir alegre. Por exemplo, você está no final do mês, você conseguiu seu salário, tudo, aí você vai no shopping comprar um monte de coisa para você ficar alegre. Né? Esse é um tipo de manipulação da alegria. É errado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas o que Paulo está dizendo para nós é que a alegria que ele está apelando para as pessoas é uma alegria que provém das circunstâncias que Deus nos deu. Ou seja, é uma alegria que está intimamente ligada com o capítulo 1, que fala de sermos novas criaturas e termos alegria em Deus, alegria em Cristo. Portanto, essa alegria, essa relação de alegria, ela é muito menos uma alegria produzida por nós e muito mais uma alegria que nós sentimos ao encontrar os feitos de Deus por nós. Então, é muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima, né? Em outras palavras. É uma alegria verdadeira, né? Que não depende das situações favoráveis. É uma alegria que vem da nossa relação com Deus. Ela não depende de eu estar bem, depende de eu estar mal. É uma alegria que vem da minha comunhão com o Senhor. Isso vai dar para nós o pano de fundo para os próximos versículos, que é o verso 6 e o verso 7, que diz o seguinte. Desculpem, gente, hoje eu não sei porquê, mas
Parece que eu estou meio congestionado, não sei o que aconteceu, não. Não é Covid, em nome de Jesus, eu acho que é só o ventilador mesmo que eu dormi e fiquei com coisa. Mas vamos lá. Ó, o verso 6 diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e guardará o seu coração e mente em Cristo Jesus. Veja como faz sentido uma coisa com a outra. Tudo que Paulo está falando está bem ligadinho, está bem amarradinho. Ou seja, aquela alegria que nós sentimos, não porque nós produzimos alegria, mas pelo que Jesus fez por nós compreendemos agora como um tipo de fundo, pano de fundo, fundamento para que a gente não fique preocupado com coisas que ainda não aconteceram, ou ansiosos por coisas que ainda não aconteceram. Então, esse verso, que também é bastante conhecido, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Evoca também o que Jesus próprio falou em Mateus 6, né? De não sermos ansiosos, não andarmos ansiosos. Ou outros lugares dos evangelhos, no qual Jesus diz que há lugares para todos no reino dos céus, não precisa ficar preocupados, ansiosos com coisa alguma. Mas, além disso, tem um ponto importante aqui. Percebam que a forma verbal que Paulo está falando é no imperativo. Então, ele está falando assim, ó, não vivam preocupados. Ou, em outras versões, não andeis ansiosos. E parece como se fosse uma ordem. Mas é importante entender isso aqui, ó, é até para a nossa vida pessoal, eu imagino, né? Por quê? Não andeis ansiosos, se a gente levar como uma ordem, parece um tipo de forma de que Paulo está falando para a gente maquiar as nossas preocupações, ou maquiar as nossas ansiedades. Tipo assim, ó, não fica ansioso não, não fica ansioso, não andeis preocupados, né? E aí a gente fala assim, não, beleza, então eu não estou preocupado, eu estou bem, Deus está comigo, está tudo bem, sabe? E a gente tenta, de alguma maneira, maquiar as nossas preocupações. É um tipo de desonestidade com a gente mesmo. Desonestidade por nossa própria insatisfação com a vida. Agora, não é isso que Paulo está recomendando para os filipenses. Na verdade, ele está dizendo que, por meio do que Cristo já fez, nós nos alegramos, e por meio daquilo que nós precisamos, nós pedimos. Ou seja, há duas palavras-chave aqui nesses dois versos, que é a súplica e o contentamento. A primeira coisa é a súplica. Por quê? Ao invés da gente andar preocupado, o que significa pré-ocupado? Estar ocupado de antemão com alguma coisa que ainda não ocorreu. Isso nos causa ansiedade. Por isso que não vivam ansiosos, não andeis ansiosos, é o mesmo que não vivam preocupados. Então, quando nós estamos preocupados, nós precisamos de algo que nós não temos condição ainda de ter no exato momento. Por isso nós estamos preocupados. Por exemplo, amanhã eu fico preocupado que eu não tenho dinheiro para pagar um boleto, ou eu fico preocupado porque tem que estar uma situação que eu não estou pronto, vou fazer uma prova amanhã e não estudei. Ou seja, eu estou ansioso, estou preocupado. Agora, ao invés de viver preocupado, você pode levar isso a Deus, em súplica, em pedido. Ou seja, aquilo que você precisa, que você não tem, que está te deixando preocupado, você pede a Deus. Por quê? Porque ele é fiel e capaz de te dar. Então, a primeira coisa é a súplica, ou seja, pedir a Deus o que é necessário para a nossa situação de dificuldade. A segunda coisa é o contentamento, e aqui talvez seja um ponto fundamental do capítulo 4, porque o contentamento é a chave de Paulo para não ficar ansioso quando está faltando alguma coisa. Por quê? Afinal de contas, Deus já fez muita coisa por nós. Deus não já fez muita coisa por você? Tenho certeza que todo mundo já viveu coisas maravilhosas com Deus. Momentos que você estava precisando muito e Deus já fez por você. Então, ao invés de a gente andar ansioso, a gente pode simplesmente lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Ao invés de nós andarmos ansiosos, a gente pode pedir para Deus, sabendo que Ele nos dará de acordo com a sua vontade. Ou seja, a súplica e o contentamento são duas chaves para não viver ansioso, para não viver preocupado. Gente, aqui talvez seja muito simples. Talvez seja uma forma bem bonita de Paulo dizer o seguinte: toda vez que alguma coisa acontecer com você, não finja que você está bem. Seja honesto com você mesmo. Não finja que você tá tudo certo. Você não está tudo certo. A coisa que você tem que fazer é ir diante de Deus. O que Paulo está falando não é o seguinte: abandone as suas preocupações e suas ansiedades. Não é isso. Paulo não está pedindo para a gente abandonar. Ele está pedindo para que todas as vezes que houver um tipo de motivo para a preocupação ou para a ansiedade, que a gente vá até a Deus para pedir para Ele. Que a gente vá até a Deus para agradecer aquilo que Ele já fez.
É tipo dizer para Deus, Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que eu estou vivendo umas paradas ruins aqui, eu sei que eu estou vivendo umas tretas na minha vida, sei que eu estou vivendo momentos de dificuldade, mas o Senhor já fez muito mais antes, por que o Senhor não vai fazer agora de novo? E pedir a Deus o que é necessário. Então, é muito mais ir a Deus em oração do que tentar maquiar a nossa preocupação. É muito mais confiar que Deus fará, porque Ele já fez antes, do que tentar enganar a gente mesmo fingindo que está tudo bem. Olha, esse momento de pandemia, gente, não está tudo bem. As coisas não estão bem. A maioria dos brasileiros não estão bem. Não estão bem emocionalmente, não estão bem financeiramente, não estão bem no trabalho, não estão bem consigo mesmos pela pressão de produção, pressão de cansaço. Isso não significa que é necessário maquiar essas coisas. Tipo assim, ó, existe um exemplo claro que todas as igrejas fazem, e eu ainda estou para descobrir o porquê, mas eu imagino que a gente possa ajudar a melhorar essa situação. Que é o seguinte: todas as vezes que nós vamos orar, que nós chegamos na igreja, muitas vezes as pessoas dizem assim para nós: olha, esqueça tudo que está lá fora e viva somente aqui, né? Esqueça todos os seus problemas, esqueça tudo que é ruim, deixa tudo lá fora. Né? Como se a igreja fosse um portal, um portal para outro universo, que vai nos levar para uma terra sem problemas, uma terra sem dificuldades, uma terra sem ansiedades. Gente, quem de nós que não ficou ansioso durante o culto porque estava preocupado com uma coisa que ia acontecer no outro dia? Aí é muito pedir para nós, é muito pedir para a gente maquiar isso. É desonesto com a gente mesmo pedir para que a gente anule essas nossas preocupações, como se elas não fossem legítimas. Elas são. Elas são legítimas. Elas são dificuldades reais que nós passamos. São ansiedades reais que nós temos. Isso precisa ser levado em conta. Então, quando nós falamos, esqueça essas coisas lá fora, é como se a gente não se preocupasse com o bem-estar e com as coisas que estão afligindo um ao outro. Isso não é verdade. Deus está preocupado com a gente. Só que a maneira de resolvermos isso não é sendo desonestos com a gente, fingindo que isso não existe. A maneira de resolver isso, de acordo com Paulo, para os filipenses, é levar isso a Deus em súplica e contentamento. Ou seja, sempre com a ansiedade bater a porta, não finge que está tudo bem. Vai diretamente para Deus, suplicar pelo que você precisa, que está te deixando ansioso, e agradecer pelo que Ele já fez para você. E aqui entra o verso mais famoso de Filipenses, que é o verso 7, que diz: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Veja como faz sentido agora pensarmos esse verso. Por quê? Esse verso pode ser usado como tipo de fórmula mágica de termos paz que vêm de algum lugar. Por exemplo, nós falamos assim, não, Deus é o Deus da paz, é o Deus que te dá a paz que excede todo o entendimento. E, gente, eu posso crer nisso, mas pode ser que dentro de mim está tudo uma turbulência, dentro de mim está tudo uma bagunça, está um caos, o que é normal, nós vivemos isso sempre, crises, momentos difíceis, ansiedade. Agora, o que Paulo está nos ensinando é que a paz que vem de Deus, que guardará nosso coração e nossa mente, está intimamente ligado com as orações, está intimamente ligado com as súplicas, está intimamente ligado com o contentamento. Ou seja, ele está nos ensinando uma coisa básica, que é uma disciplina constante de oração, que nos dá uma paz interior que independe das situações. Agora, o que significa, você já parou para pensar, o que significa que excede todo o entendimento? Essa é uma boa pergunta. O que significa exceder todo o entendimento? Olha, isso aqui é simples, mais uma vez é simples. Porque quando nós avaliamos as situações, a nossa capacidade de avaliação, a gente só pensa que nós teremos paz quando nós não estamos vivendo nenhuma tribulação. Então, nós só teremos paz quando não tivermos nenhuma dificuldade, só teremos paz quando não tivermos nenhum conflito, só teremos paz quando nós não tivermos nenhuma ansiedade, só teremos paz quando nós não tivermos uma necessidade financeira. E o que Paulo está ensinando é o contrário. Essa paz de Deus, ela excede o entendimento, por quê? Porque ela excede a nossa capacidade de avaliação das coisas ao nosso redor. Quando nós avaliamos as coisas ao nosso redor, o resultado é, não tem paz, porque está tudo uma bagunça. Agora, o que Paulo nos ensina é o seguinte, ainda que esteja tudo uma bagunça ao nosso redor,
Essa paz que vem de Deus excede o nosso entendimento, porque, ainda que a nossa capacidade de avaliar as situações ao nosso redor nos digam que as coisas não vão estar bem, Deus nos faz estar bem quando nós vamos diretamente a Ele em súplicas e contentamento. Entende que há uma diferença aqui entre nós termos uma paz que é um tipo de um portal, né, sobrenatural para o mundo ideal, o que não é verdade, mas é mais uma encarar as nossas situações, encarar o nosso momento de ansiedade e preocupação, e diante de Deus encontrarmos uma paz que excede a nossa capacidade de avaliar as nossas circunstâncias. Isso, gente, remete diretamente ao que Paulo continuará falando daqui a pouco, que é, independente da situação, se estiver bom, se estiver ruim, se eu estiver pobre, se eu estiver rico, se eu estiver triste, se eu estiver feliz por causa de uma conquista, ainda assim eu estarei contente em Deus, ainda assim eu estarei alegre. Essa paz está intimamente ligada com uma qualidade de vida. E aqui talvez seja algo importante a ser dito para você, que é o seguinte: quando Paulo fala sobre paz, ele está evocando diretamente o conceito judaico de shalom. O conceito judaico de shalom não é uma paz que é a ausência de guerra, assim como nós compreendemos. O que é paz no nosso mundo atual ocidental? É a ausência de guerra. No entanto, a paz para Paulo é uma qualidade de vida, como se fosse um senso de plenitude. Você já se sentiu assim, não já? Quando a gente sente que, sabe, tipo, estamos plenos. Não estamos plenos porque está tudo bem ao nosso redor. Estamos plenos porque algo sobrenatural ocorreu com a gente. Ou seja, algo vindo de Deus ocorreu com a gente a ponto de estarmos bem no meio das tribulações. Essa paz, essa qualidade de vida se encontra somente em Deus. É por isso que é uma paz que guarda o nosso coração e o nosso entendimento. Porque quando a gente está ao nosso redor, as coisas tudo caindo, está um caos, está uma bagunça, o nosso coração também fica desse jeito. A nossa mente se preocupa somente com as nossas preocupações, nossas ansiedades. O que Paulo está dizendo aqui, quando vamos ao Senhor em meio às dificuldades, essa paz de Deus guarda o nosso coração de não ser capturado pelas coisas ao nosso redor. Guarda a nossa mente de não ser capturada pelas preocupações ao nosso redor. Perceba que é muito interessante isso aqui. Essa paz, esse shalom de Deus, é simplesmente estar numa relação constante de intimidade com o Senhor, que alcança essa paz, esse shalom de Deus, esse senso de plenitude, essa qualidade de vida, que vem numa relação íntima com Deus. Gente, perceba como é simples isso aqui. Eu estou citando que é simples porque é realmente simples. Paulo está dizendo basicamente sobre nós estarmos diante de Deus constantemente, a ponto de nós termos nele o refúgio para as situações adversas da vida. Não é nada além disso, né, no final das contas. Vamos continuar. No verso 9, e no verso 8 e verso 9, ainda nessa primeira sessão, né, já pularemos para a segunda e finalizaremos rapidinho ela, para a gente não tomar muito tempo de vocês. No verso 8 e verso 9, diz o seguinte, licença, só beber uma água. Verso 8 e verso 9 diz: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Percebam que como o verso 6 e 7, que Paulo está indicando aonde encontrar essa paz, Paulo continua afirmando aspectos da paz que nós podemos encontrar na nossa vida. Então, o que ele diz é, concentre numa coisa. Perceba aqui que há uma diferença entre o que nós falamos anteriormente no verso 6, que é não vivam ansiosos, para esses versos 8 e 9. O verbo modal negativo implica no que não fazer, no imperativo. O verbo modal positivo, no imperativo, indica o que fazer. Portanto, ele está dizendo, não andeis ansiosos, pelos motivos que nós já falamos, mas, por outro lado, como você deve viver, afinal de contas? Primeira coisa é dizer para a pessoa o que não deve se fazer. Agora, o que Paulo tenta afirmar é o que nós devemos fazer.
aquilo que os filipenses devem fazer. E as coisas que ele diz aqui são muito genéricas. Então ele fala, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, é puro, é amável. Gente, isso aqui é coisa assim, o que significa isso, afinal de contas? O que significa concentrar no que é puro? O que significa concentrar no que é amável? O que significa concentrar no que é verdadeiro, no que é correto, no que é admirável, né? Vejam, essas palavras muito gerais aqui, né, elas são utilizadas por Paulo, de acordo com o N.T. Wright, para poder indicar que todas as coisas que são favoráveis a nós, que podem ser encontradas ao nosso redor, elas são a preocupação ou o conteúdo que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Ou seja, ao invés de a gente se preocupar com as coisas, ao invés de nós andarmos ansiosos com as coisas que estão ocorrendo no mundo, com a minha vida pessoal, com as pessoas que eu amo, ao invés disso, eu deposito a concentração da minha mente, do meu coração, naquelas coisas que são proveitosas, que são dignas de louvor. Agora, como eu disse para vocês aqui, a gente não pode confundir isso como fiquem pensando em coisas celestiais. Não é a mesma coisa. Paulo não está dizendo para nós que a gente deve ficar pensando em coisas celestiais, em coisas sobrenaturais, que são boas, que são nobres, como se aqui não houvesse nada que é bom, que é nobre, que é amável, que é admirável. Isso não é verdade. O ponto aqui está diretamente ligado, inclusive, ao que Paulo fala no verso 9, que é: continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Ou seja, todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, para que vocês façam, concentrar-se no que é bom, no que é amável, no que é excelente, vocês podem observar na vida de outras pessoas, inclusive na minha. Observe como eu faço e faço igual. Observe como eu vivo e vivo igual. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, se concentrem-se, ocupem o seu pensamento, que é literalmente o significado da palavra grega de concentrar, que é ocupar o seu pensamento. Concentrem-se, então, em tudo aquilo que vocês viram, observaram e viveram com o meu exemplo. E isso vai trazer para vocês a paz que eu estava falando anteriormente. É como se ele estivesse recomendando a si mesmo como um bom exemplo. É claro, isso é uma grande ousadia, né, gente? Quem que ousaria falar isso? Só Paulo mesmo. Vou deixar ele com essa, não vou colocar isso sobre os meus ombros, né? Mas o Paulo, ele tinha autoridade para falar isso, né? Era um apóstolo de Deus, escolhido por Deus, para que ele fosse exemplo mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo é que eu, como pastor de vocês, eu como exemplo, eu como escolhido por Deus, sou a prova de que a paz que excede todo entendimento é possível de ser alcançada assim que nós ocupamos o nosso pensamento com aquelas coisas que são boas, que são proveitosas, que são admiráveis, que são excelentes. Vocês podem encontrar isso na minha vida. Vocês podem encontrar isso, as coisas ao seu redor, aos meus colaboradores do Evangelho, mas também na minha vida. Ou seja, essas coisas que nós precisamos encontrar para ocupar o nosso pensamento está disponível ao nosso redor. Vejam, em resumo, o que Paulo faz nesses dois versos é se colocar como uma personificação da recomendação dele. Ou seja, quer entender como tudo isso que eu estou explicando aqui funciona na prática? Veja a minha vida. Vocês querem entender como é que todas essas coisas que são possíveis, são reais? Veja a minha vida. Se vocês viverem tudo que aprenderam e receberam de mim, o Deus da paz estará com vocês. Que ousadia, né? Mas que exemplo também. Afinal de contas, ele foi capaz de dizer isso como alguém que realmente é servo de Deus. Um exemplo para nós. Bom, isso fecha a primeira sessão do capítulo 4. Então, esse capítulo 4, veja que ele tanto retomou coisas antigas, dando exemplos concretos, quanto se colocou como exemplo para ensinar para eles a principal lição do capítulo 4, que é acerca dessa paz que excede o entendimento, que não depende das situações adversas que estão ao nosso redor. E aqui também se encontra, nessa segunda sessão, outro verso dos mais famosos, né, do Novo Testamento, que é tudo posso naquele que me fortalece. Vamos compreender, então, o que significam essas coisas de forma bem rápida. Em 10 minutos nós encerramos.
Em Filipenses 4, do 10 ao 23, que é o restante do capítulo, diz o seguinte, eu vou ler tudo de uma vez, para que a gente possa... aliás, eu vou ler do 10 ao 19 e depois o restante. Verso 10 diz o seguinte, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Ou de expor, né, que é também possível significar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio, olho vazio, com muito ou com pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava na Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque eu quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela sua bondade. No momento, tenho tudo que preciso e mais. As minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, me suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Veja, nessa segunda sessão, há uma discussão sobre a questão financeira e a relação da questão financeira com a satisfação e com o contentamento das pessoas. Paulo usa novamente um exemplo concreto para exemplificar ou para personificar o seu ensinamento, assim como ele tem feito desde o verso 2 até agora. Então, nesse momento, Paulo usa o exemplo da igreja de Filipos e a ajuda financeira, as ofertas que essa igreja deu para ele, para poder aproveitar o momento e ensinar sobre como se manter contente mesmo se você estiver pobre. É basicamente isso. Então ele fala o seguinte, ele une duas coisas. A primeira, ele une o agradecimento à igreja, no qual ele é muito grato, ele afirma isso algumas vezes, juntamente com esse ensinamento que ele teve. Então, é interessante porque ele não está falando como alguém que quer receber alguma coisa em troca. Porque ele diz, olha, eu não estou falando isso aqui para vocês para receber mais oferta. Eu já estou satisfeito. Eu só estou querendo agradecer vocês e ensinar vocês que a gente não precisa, né, de todas as nossas necessidades supridas ou da satisfação da vida, para que a gente seja satisfeito como pessoa, satisfeito como filhos de Deus. Então, a primeira coisa, talvez interessante, seria por que ele gasta tanto tempo falando da questão financeira. Por que será que Paulo gasta tanto tempo falando isso? Ele gasta desde o verso 10 até o verso 19. Gente, são 9 versos falando sobre um só tema, sobre como ser satisfeito com pouco ou com muito. Então, é importante aqui, talvez, destacar alguns panos de fundo, né, que Paulo vive. O primeiro deles é o seguinte, no judaísmo do Segundo Templo, que é o judaísmo no qual Paulo está inserido, que é um judaísmo mais formado teologicamente, que é um judaísmo bastante centrado na lei, nas sinagogas, no ensinamento estrito da lei. Ali, por exemplo, se encontram vários grupos teológicos, como nós já vimos aqui, os fariseus, os saduceus, os zelotes, né? Enfim, existem vários grupos teológicos, todos eles derivados desse desenvolvimento teológico da religião judaica. Isso não ocorre no Antigo Testamento. Perceba que isso aqui é importante dizer. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não estamos lendo um judaísmo. Nós estamos lendo expressões acerca do povo de Deus que reside naquela região da Palestina, chamada de Oriente Próximo. Isso não é o mesmo que dizer que havia uma religião judaica.
Essa religião judaica, ela passa a surgir e se desenvolver somente após o primeiro exílio babilônico, mas principalmente no período intertestamentário. O que significa isso? O período entre Malaquias e Mateus para nós, aqueles 400 anos que nós não temos nenhum registro da nossa Bíblia, mas há outros registros históricos extra-bíblicos sobre o que ocorreu nesse período. Nesse período, por exemplo, ocorreram algumas rebeliões, né, dos macabeus contra o império que estava dominando sobre eles, e eles, de alguma forma, viveram independentemente como reino de Israel durante um tempo. E isso permitiu que eles se desenvolvessem uma religião. Foi criada nesse tempo, por exemplo, as sinagogas, que era uma maneira de substituir o templo para pessoas que moravam muito longe do templo, eles pudessem adorar e também aprenderem a lei. Ou seja, é durante esse período que ocorre essa transformação do judaísmo. Dito isso, um ponto importante a ser dito é que nessa região, nesse contexto, era comum que o presente fosse algo que gerasse uma dívida. Eu te dou um presente e você se sente dividendo comigo, tendo que dar uma retribuição desse presente. E olha, isso não é uma coisa que acontecia somente antes, acontece hoje também. Pode ser que aconteça com você, mas veja, eu tive uma experiência no Oriente Médio que foi uma coisa interessantíssima, porque eu tive a oportunidade de visitar Petra, que é aquele lugar no Oriente, né, na Jordânia, onde tem toda uma construção feita, cunhada na pedra mesmo, né, na montanha. É uma das 7 maravilhas do mundo, etc. E é muito bonito, só que assim, você vai entrando no lugar, o que ocorre é que tem várias pessoas que são vendedores de lembrancinhas e tudo mais, e eles falam assim para você, ó, vou te dar isso aqui de presente. E eu fiquei super feliz, né? Eles me deram, tipo, como se fosse um cartão postal, né? Eles me deram de presente, falaram, só vou te dar isso aqui de presente. Aí eu fui, peguei, né? E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, eles estavam me cobrando. O que você vai me dar? O que você vai me dar? Eu falei assim, por que você está pedindo isso? Você me deu de presente. Ele falou assim, não, se você me deu um presente, você tem que devolver. E ele falando isso, eu não entendia o porquê. Aí o rapaz que estava com a gente, que era um brasileiro, que já morava há muitos anos na Jordânia, me ensinou que é um princípio básico do Oriente, que quando alguém te dá um presente, você se sente dividendo com ela. Por exemplo, se você chamar alguém para almoçar na sua casa, ela tem que te chamar para almoçar na dela outra vez. Se você der um presente de Natal para ela, ela tem que te dar um presente de Natal também. Porque isso é parte da cultura. Ninguém fala isso verbalmente, mas é cobrado tacitamente naquelas culturas. Portanto, por que Paulo fala tanto sobre dinheiro? Porque os filipenses ajudaram ele de forma financeira muitas vezes. Então, é como se fosse uma prestação de contas que Paulo está fazendo. Ele está dizendo para eles, olha, muito obrigado por me dar tudo isso aqui e tal. E esse ensinamento acerca do evangelho e tudo mais soa não somente como uma retribuição, né, pelo que eles fizeram por Paulo, mas também como uma prestação de contas. Olha, obrigado, vocês foram muito importantes, teve uma época que não tinha ninguém me ajudando, só vocês ajudaram. Ou seja, é uma prestação de contas, é tocar num assunto, né, que talvez seja delicado para nós hoje, mas que para eles era importante. Se alguém te deu alguma coisa, você tem de alguma forma de retribuir. Mas talvez Paulo também subverta essa cultura de alguma forma, porque assim que Paulo diz que ele não está querendo dinheiro, ele está também se ressignificando essa cultura, porque afinal de contas, Paulo foi visitá-los, deu ensinamentos, pastoreou essa igreja, e essa igreja retribuiu. Mas agora ele está mandando uma carta, pastoreando essa igreja, mas ele não quer de volta. Então, perceba que há também um tipo de subversão nesse elemento cultural. Outro detalhe importante de fundo, que talvez a gente não pegue, é que as pessoas, naquela época, era comum que elas dessem dinheiro para palestrantes itinerantes, né? Então, tinha gente que ia passando, ia de cidade em cidade ensinando alguma coisa, geralmente eram filósofos, professores, né? E eles ensinavam alguma coisa, depois passava o chapeuzinho, todo mundo dava uma grana, né? Então, Paulo está ensinando, dando alguma coisa a eles, mas não pedindo outras coisas em troca, está só agradecendo. Então, isso é muito interessante, porque isso pode ser um indicativo de que Paulo gasta muito tempo da sua carta falando sobre dinheiro, justamente para poder ensinar a eles que, diferente do que ocorre em outros lugares, o que Paulo está querendo é só dar uma lição importante de vida para eles, que ele aprendeu. Um segredo de vida que ele aprendeu.
E sobre o que é que nós estamos falando literalmente? Qual é esse segredo de vida e o que ele, no final das contas, está querendo ensinar para essas pessoas? O ponto, talvez, mais importante dessa segunda sessão aqui seja o verso 13, que diz: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. O verso anterior, verso 12, é a chave para compreender o verso 13, que é: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago vazio ou cheio, com pouco ou muito. Por quê? Porque ele pode todas as coisas por meio de Cristo que dá forças. Portanto, um verso não pode ser visto sem o outro. Isso significa, gente, que Paulo está ensinando mais um aprendizado para eles e não está ensinando uma fórmula de conseguir algo de Deus. Então, assim, ó, é menos uma afirmação da capacidade humana de que se ele pedir para Deus, ele pode qualquer coisa, e mais uma maneira de afirmar a necessidade da dependência de Deus. É como se ele estivesse dizendo: o poder de Deus é aquilo que me dá força. E com este poder, eu estou bem, estou satisfeito. Independente do que ocorrer. Independente de se eu tiver dinheiro ou se eu não tiver. Se eu tiver pobre ou se eu tiver rico. Então, eu sei que muitas vezes nós podemos ser tentados a ler esse verso como: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Isso soar como um tipo de pensamento positivo, né? Ou seja, se eu pensar, se eu pedir para Deus, eu vou conseguir. Eu posso todas as coisas, eu posso tudo. Se ele me fortalecer, eu posso tudo, né? Não é isso. Não tem a ver com você poder alguma coisa. Tem a ver com, diante daquilo que Deus nos dá, que é o seu poder, nós sermos fortalecidos para qualquer situação ao nosso redor. Não tem a ver com alcançar algum objetivo. Tem mais a ver com aquilo que Deus faz por nós. Aquilo que Deus nos dá. E nós nos sentimos satisfeitos por isso. Estamos em constante satisfação. Esse é o segredo de Paulo. O segredo de Paulo não era ganhar mais dinheiro, porque se ele fala para os filipenses: olha, eu não estou explicando isso aqui para vocês para poder ganhar mais oferta. Não. Ele está falando: o segredo, gente, para o que eu estou falando para vocês aqui, é que eu já tive muito bem de dinheiro e tive muito mal de dinheiro. Agora, entre estar muito bem e estar muito mal, eu não posso me deixar levar por essas coisas. Eu tenho que aprender que qualquer coisa que estiver na minha situação, na minha vida, eu estou bem. Eu posso qualquer coisa, se o Senhor me fortalecer. Não posso alcançar qualquer coisa, mas posso estar bem, satisfeito, posso estar contente. A palavra-chave desse verso 13 é o contentamento. É não depender da fartura para estar bem. É não depender dos vários recursos para estar satisfeito. Tá certo? Então, veja que a lógica do capítulo inteiro está resumida nesse verso. Né? É muito mais uma fórmula de contentamento do poder de Deus. E muito menos uma maneira de dizer que Deus me dá tudo que eu quero, né? Ou eu posso tudo, se eu tiver Deus, né? Eu posso alcançar qualquer coisa, como se eu pudesse ganhar o mundo. Não é isso. É claro que Deus, pela sua generosidade, nos dá muitas coisas. Mas isso não significa que eu, por mim mesmo, ou se eu orar, eu vou conseguir qualquer coisa. Não é mesmo? Então não pode ser visto esses versos aqui como um tipo de comércio com Deus. Né? Assim como nós fazemos uma má interpretação de Malaquias 3:10, nós também podemos interpretar isso aqui equivocadamente, dizendo que nós podemos qualquer coisa, né? Se eu tiver Deus, eu consigo qualquer coisa, né? E não é isso. A felicidade de Paulo não está condicionada às coisas, e esse é o grande segredo. A felicidade e o contentamento de Paulo está condicionado somente ao poder que vem de Deus, a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus. É tudo aquilo que eu tenho quando eu estou com Deus. Ou seja, se eu tenho Deus, eu tenho tudo e as coisas também, né? É basicamente isso. O último detalhe que eu vou citar aqui para a gente ir finalizando é um ponto que é o seguinte: Paulo, ele vem de uma fé judaica monoteísta. Uma fé monoteísta é a fé num só Deus, não em vários deuses. Quando você tem a fé em vários deuses, cada Deus tem a sua própria atribuição e função no universo. Quando você tem a fé num só Deus, a fé judaica era de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele é rei sobre tudo. O que significa isso, gente? Significa que quando Paulo diz que, independente das situações, no poder de Deus ele está bem, está contente, significa que ele está dizendo, em outras palavras, assim: se Deus me provê em fartura, ótimo. Se ele quiser me prover o suficiente também, tá ótimo.
Mas se ele também não prover por algum momento e faltar algum recurso por algum período, também está ótimo. Ou seja, o Senhor, ele é rei sobre todas as coisas. E Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Eu confio no poder de Deus e não na capacidade humana de ficar bem ou mal a depender das situações ao nosso redor. Então, em conclusão, o verso 14 ao verso 19, ele vai dizer o seguinte: mesmo assim, vocês me fizeram bem em me ajudar na dificuldade pelo qual estou passando. Como fazem, filipenses? Como sabem, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu anunciei as boas novas pela primeira vez. E aí, pulando para o verso 17, ele diz: não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês, pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram completamente supridas pelas contribuições que vocês me enviaram por Epafrodito. E o verso 19 diz: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Ou seja, em conclusão, né, e a nossa conclusão da nossa aula também, que esses outros versos aqui, a gente não vai ler, né, o restante, mas em conclusão, nós podemos dizer que Paulo, ele usa tanto tempo para falar da questão financeira, somente para ensinar para eles alguns princípios. O primeiro é que o Senhor, de acordo com a sua vontade e generosidade, que provém do seu bom caráter, nos dá o que precisamos. Ainda que a gente não tenha o que a gente precisa, a gente se encontra satisfeito, porque no poder de Deus eu estou satisfeito. E a terceira coisa é acerca da generosidade, porque assim como aquela comunidade foi generosa com ele, Deus também é generoso com eles. Isso também não pode ser visto como uma forma de comércio, uma troca com Deus, mas simplesmente a afirmação do caráter generoso de Deus. Isso remonta ao que o próprio Jesus Cristo falou em Mateus 25. Ele diz assim: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ou seja, se vocês ajudaram a Paulo, Deus também ajudará vocês, porque fazendo a Paulo, vocês fizeram como se fizessem a Deus. Ou seja, que esse Deus que me ajudou, que me supriu, também possa suprir vocês. Que esse Deus que é generoso em si mesmo, em seu caráter e bondade, possa fazer o mesmo por vocês, nas riquezas que estão dispostas para nós em Cristo Jesus. E aí, para confirmar, né, ele diz que essas ofertas que eles deram, elas foram como um aroma suave e agradável a Deus. Ou seja, Deus ama a generosidade. Não porque ele gosta de ver os outros fazendo, mas porque ele é generosidade, e quando as pessoas fazem, elas remontam ao seu próprio caráter bom e generoso, certo? Então isso é maravilhoso, né? O que nós podemos dizer para nós finalizarmos aqui é que Paulo nos ensina que Deus nos dá condições de sermos generosos e dá condições a outros de serem generosos a nós. E como numa maneira comunitária de compreender a nossa vida, a gente tem como viver sempre com a garantia de que, independente da situação, nós teremos um Deus generoso ao nosso lado e uma comunidade generosa ao nosso lado, né? Uma comunidade de crentes, amigos, irmãos, que nos ajudam sempre que nós precisamos, né? Ou sempre que estamos em necessidade. E aí os últimos versos, verso 20, 21 e 22, que dizem: agora toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Que é basicamente o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que, apesar de todos os ensinamentos maravilhosos e grande sabedoria que eu dei a vocês em toda a carta, quem merece glória mesmo é Deus. É basicamente isso. Isso é chamado, né, de uma declaração doxológica, ou seja, uma forma de dar glória a Deus. Sempre que Paulo diz isso, glória a Deus para todos sempre, né? Glória somente a Deus e tal, é um tipo de declaração doxológica, porque dá glória, dá adoração. É uma forma de concentrar os nossos esforços como conclusão a glória de Deus. Ou seja, apesar de ter muita coisa legal que eu ensinei vocês me imitam e tal, mas quem merece mesmo glória é o Senhor. Então, isso para sempre, né? E ele coloca um amém como conclusão dessa frase, apesar de não acabar ali, né? Porque ele acaba no verso 21 e 22, que diz: transmitam as minhas saudações a cada um do povo santo de Cristo Jesus,
Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças, e todo o povo santo dali lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César, que provavelmente ali são trabalhadores de César, que não necessariamente eram pessoas ligadas a César, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Ou seja, ele fala o amém anteriormente, para concluir a frase dele, da glória ser somente a Deus, nosso Pai, mas ele também envia saudações de forma afetuosa, né, para os irmãos ali de Filipos. Gente, foi muita coisa, né? Um capítulo grande, né, cheio de informações, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com a gente aqui, tá bom? Eu agradeço a todos e todas vocês que estiveram com a gente nesse módulo de Filipenses, tá bom? Para nós foi muito bom, para mim em especial foi muito bom, e nós vamos disponibilizar isso na internet assim que possível, tá bom? Todas as aulas já estão já com o pessoal da comunicação da comunidade, eu vou passar mais essa já assim que já estiver disponível, para que a gente possa postar e todo mundo ter acesso a isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Tiago, eu só queria agradecer, porque quando você falou a respeito da oração